Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração, por isso queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com os seus amigos. Abra seu coração. Amém, glória a Deus. Boa noite, queridos. Vocês estão felizes? Amém? Se essa palma é para Jesus, então você pode dar o melhor para Ele. Vamos aplaudir Jesus, toda glória, toda honra, todo louvor ao nosso Senhor. Amém? Feche os seus olhos para que possamos consagrar esse tempo da palavra, também tão importante para estarmos consagrando ao Senhor. Pai, obrigado pelo privilégio, Senhor Deus, de estarmos, Senhor, em Tua casa. Obrigado, Senhor Deus, por esse lugar, Senhor Deus, separado pelo Senhor, esse tempo tão importante para juntos ouvirmos, Senhor, a Tua voz. Ao abrirmos a Tua palavra, Senhor, que cada direção, que cada versículo, que cada instrução venha do Teu coração, Senhor Deus, para nós. Nós abrimos o nosso coração para receber de Ti. E eu peço que cada coração aqui seja uma boa terra e cada semente da Tua poderosa palavra venha produzir em nós frutos para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso texto de hoje é Daniel, capítulo 10, versículo 11. Então nós vamos ler esse versículo bem pequenininho, que é uma base dessa palavra que nós vamos ter hoje à noite. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Queria que você lesse comigo esse versículo. Vamos ler juntos? E ele disse: Daniel, você é muito amado. Eu tenho um segredo para contar para vocês. Quem quer saber o segredo que eu vou contar para vocês? Ah, mas quando alguém chega para a gente para dizer que vai contar um segredo, rapaz, a gente para tudo que está fazendo para ouvir ali aquela pessoa que quer contar algo para a gente. E eu sou muito fã desse livro de Daniel. Só isso, pastor? Não é só isso não. Meus dois filhos, minha filha mais velha chama-se Esté e meu filho de 1 aninho se chama Daniel. Quando nós formos escolher os nomes dos nossos filhos, eu falei para a Luana que primeiro, os nomes seriam em português, porque o meu nome é Willy, né? W-I-2-L-Y. Pensa o tanto de bullying que eu sofri na escola por causa desse nome. É o William, é o Willy, é o Willis. Então, os nomes dos meus filhos vão ser em português. E também vão ser nomes bíblicos. A minha filha Esther é uma homenagem à Esther da Bíblia, mas também à bisavó dela, a Esther. Porém, o Daniel não foi uma homenagem a nenhuma pessoa viva, né? Mas realmente ao Daniel da Bíblia, da Palavra de Deus. Porque todas as vezes que eu passo por esse livro de Daniel, esse livro me marca muito. A história de Daniel, o caráter desse homem, o caráter dos amigos de Daniel, é um livro muito prático para a nossa vida cristã. Apesar de ser um livro que é assim profético, porque tanto Daniel como Apocalipse, eles se completam, mas as coisas práticas que Daniel e seus amigos fizeram vão servir para mim e para você. Então, meu coração para você nessa noite é que nós possamos aprender, né, o nosso tema é os segredos dos amigos de Deus, os segredos de Daniel e seus amigos, que sirvam de base para que eu e você possamos aprender mais do Senhor. Amém? Olha que incrível que Daniel, nesse versículo que nós lemos, ele é um dos únicos personagens, pouquíssimos, raros personagens na Bíblia, que Deus o chamou de muito amado. Daniel, você é muito amado. Já pensou você ouvir? É muito legal ouvir de alguém da nossa esposa, né? Luana falar para mim: você é muito amado, Willy. Perfeito, amém. Encheu o meu tanque emocional. Mas ouvir de Deus que você é muito amado, esse cidadão, esse homem aqui deve ter alcançado, tocado o coração de Deus. O livro de Daniel, esse nome Daniel significa Deus é meu juiz. E todas as vezes que o nome de Daniel está citado na Bíblia, ele está relacionado como um exemplo de retidão, um exemplo de retidão, porque o Daniel não fazia concessão com princípios, ou seja, são princípios, eu não abro mão deles, eu quero os exercitar. E olha que legal também, nada de negativo é falado acerca de Daniel em toda a Bíblia. Você tem lá Davi que vacilou, você tem lá tantos outros, Abraão, Jacó,
mas o Daniel, ele não tem nada de negativo sobre ele na Bíblia. Então a Bíblia conta aqui no livro de Daniel, que Daniel e seus 2 amigos, eles foram deportados de Israel para a Babilônia, porque Deus havia falado para o povo dele: se vocês não me obedecerem, não obedecerem os meus mandamentos, um dia eu vou entregar vocês para os seus inimigos. E foi o que de fato aconteceu, isso toda a história toda aí, né, do Antigo Testamento. Porém chegou realmente esse dia onde o povo perdeu a sua terra, perdeu ali a terra de Israel, e muitos deles foram deportados para Babilônia. E Daniel e seus amigos, nesse livro, conta que eles eram ainda muito jovens, e eles eram filhos de nobres, e eles também, por serem filhos de nobres, eram instruídos na sabedoria e na ciência. E por eles já terem essas características, o rei convidou para servirem ele ali no seu reino. Então eles realmente, por suas características, eles foram ali já aprovados, promovidos para servir o rei. E você pode pensar assim comigo: já que eles estão numa outra terra, que não cultua a Deus, que não coloca Deus em primeiro lugar, eram eles jovens, os jovens aí cheios de hormônios, então vamos fazer aqui, na Babilônia nós vamos então aprontar agora. Já que não tem mais os nossos pais para nos vigiar, já que não tem mais os sacerdotes para ficar aqui pegando no nosso pé, nós vamos aprontar. Mas não foi isso que aconteceu com esses jovens. Mesmo em uma terra distante, mesmo longe do lugar onde eles foram criados, mesmo distante de sua cultura, esses jovens, eles escolheram continuar seguindo a Deus, servindo a Deus, fazendo diferença, cultuando o nome do Senhor. E olha aqui, nessa terra distante, eles foram muito provados. E todas as provações, nós vamos praticamente passar por algumas dessas provações que eles passaram, mas eles foram fiéis a Deus. Então diga assim comigo: eles foram fiéis a Deus. E eu creio que você com certeza quer aprender com esses segredos, porque se eles foram tão fiéis, se Deus os promoveu, e eles tiveram tantas respostas, tanto sucesso, tanto favor de Deus ali na Babilônia, então eu penso que pela sabedoria bíblica, eu e você devemos aprender com esses 3 segredos. Então, como eu disse, o nosso tema é os segredos dos amigos de Deus. E os 3 principais segredos, repita comigo: o primeiro, jejum, oração e fé na palavra de Deus. Já estou adiantando para aí os 3 principais segredos, e nós vamos começar pelo jejum. Olha o que diz lá em Daniel 1:12. Daniel 1:12. Peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Então Daniel chega ali com seus amigos e ele fala assim: é muito legal todas essas comidas, todas essas coisas maravilhosas aqui que está à disposição de nós. Imagina, era o palácio do imperador da época, do rei Nabucodonosor. Então havia tudo de bom e de melhor. Porém Daniel, assim como todo cristão, ele é chamado à separação. Ele é chamado a dedicar o seu coração a tempos de dedicação, a tempos de ouvir a voz de Deus. E com Daniel, e nesse tempo não foi diferente. Ele desafiou os amigos: olha, eu vou pedir aqui para o pessoal que está aqui, servindo aqui a gente, que nós vamos ter um tempo de separação. Não vamos comer nada além do que vegetais e do que água para beber. Realmente aqui a Bíblia fala aqui, 10 dias de jejum. E é tão interessante, sabe qual é o significado bíblico da palavra jejum? Que é a palavra no grego nesteu, significa abster-se de comida e de bebida como exercício religioso. Então todos nós, na fé cristã, jejum é uma prática espiritual. Diga isso comigo: prática espiritual. São hábitos espirituais, assim como a oração, assim como a meditação nas Escrituras, que você, assim como eu, somos convidados a exercitar na nossa fé cristã. Então o jejum significa realmente um tempo de separação. Pastor, eu posso fazer um jejum de televisão? Eu posso fazer um jejum de rede social? Eu posso fazer já vi até jejum de palavras. Já a pessoa ficar sem falar nada com ninguém. Mas essas coisas
não é jejum, são propósitos. O jejum realmente é quando você fecha a boca ou restringe a quantidade de coisas que você vai comer, está realmente, porque o significado bíblico, a abstenção de comida e de bebida. Olha o que Jesus disse sobre a prática do jejum, lá em Lucas 5:35. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Nós temos direções muito claras de Jesus, comandos, mandamentos, como ir e fazer discípulos. Muito clara essa direção. Porém, se você for pegar e estudar toda a história de Jesus, em nenhum momento Jesus vai falar assim, jejue, como um mandamento. Não há. Só que Jesus, então você fala assim, então pastor, para que jejuar se Jesus não deixou o mandamento, ele mandou só ganhar vidas, então é isso que nós vamos fazer. Porém, Jesus, ele deixou o seu exemplo. Você sabe que lá, ele passou 40 dias no deserto jejuando. E os seus discípulos viram ele com essa prática constante. E nesse texto aqui, Jesus, ele afirma, chegará um dia em que nós, os seus discípulos, ele falou, jejuarão. Então, Jesus espera que você coloque essa prática coloque essa prática espiritual, esse hábito espiritual em prática. Olha o que o pastor Luciano Subirá, ele fala sobre a questão da abstinência, do jejum. Olha só, vamos ler essa frase. A abstinência tem o poder de gerar em nós percepção e compreensão daquilo que é espiritual. Ela nos protege de nos fartar do alimento errado, a ponto de perder o apetite para o alimento correto. Quem aí não gosta de comer? Levanta a mão. Quem gosta de comer? Levanta a mão. Já todo mundo já não gosta. Comer é uma coisa maravilhosa, é uma bênção que Deus deu para cada um de nós. O Luciano Subirá, e ele tem um livro chamado A Cultura do Jejum. Essa frase eu extraí de uma mensagem dele, está na minha lista para ler esse ano. Ele então diz que quando você abstém do alimento que é tão bom para o seu corpo, coma mesmo. Eu sei que não preciso nem falar isso para você, porque já é um hábito nosso. Porém, ele fala, se você quiser ter maior percepção das coisas espirituais, compreender a palavra com mais eficácia, você vai precisar ter tempos na sua jornada, no seu dia a dia de jejum. E eu penso que o jejum, porque eu percebo que os irmãos têm prática de oração e também de leitura da palavra, porém eu penso que o jejum é uma arma, assim como a oração e a palavra de Deus, mas uma arma muitas vezes que é negligenciada. Lógico, esse ano nós tivemos, nossos líderes nos desafiaram aos 21 dias de oração, e foi algo realmente muito poderoso, muito incrível. E eu, assim, nesse jejum de 21 dias, eu eu só estava almoçando. Então eu ficava todo o período, lanche de noite, que eu não janto, e café. Mas, gente, quando chegava o café da manhã, que eu acho assim, o café da manhã o mais top assim, do dia, não sei se é para você assim. E lá perto da minha casa tem uma padaria que chama Panificadora Dona Chica. E lá na Dona Chica, gente, eles vendem um bolo frito de polvilho. Gente, aí eu, de jejum, eu ficava lá orando, né, buscando o Senhor, mas Deus, que vontade de comer o bolo frito da Dona Chica. Maravilhoso. E eu não sei se você é como eu, porém, eu penso que nesses dias onde você dedica um tempo renunciando ao alimento, você renuncia por um tempo, por um momento, por alguns dias, como um propósito. Isso vai provocar muito a sua carne, porque esse pensamento do biscoitinho, e aí talvez você seja já, né, a picanha, já seja já, né, aquela salada, né, salada, tem alguém que gosta? Tem, talvez você seja provocado por outras coisas, ou por uma sobremesa. Porém, eu penso que é tão importante você ter mesmo esse hábito, praticar esse hábito espiritual aqui do jejum, porque isso vai fortalecer a sua fé, porque isso vai fortalecer o seu coração, porque a sua percepção espiritual vai aumentar. No caso aqui do Daniel e seus amigos, nós vamos voltar agora para a história. Olha só o que eles fizeram, esses 10 dias de separação gerou no coração deles, gerou para ele. Eu penso que para você talvez seja diferente aquilo que vai ser gerado,
Mas olha o que para eles foi gerado. Daniel 1,17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, ainda recebeu um plus a mais. Sabia interpretar todo tipo de visões e de sonhos. Daniel 1,19. O rei não encontrou ninguém comparável a Daniel e seus amigos. Eles eram 10 vezes mais sábios. Veja aqui o que gerou a percepção para o Daniel e seus amigos. Eles foram vistos aqui, foi um reconhecimento público de que esses 4 homens, eles estavam com a sabedoria, com a inteligência muito mais afinada. E olha que interessante essa parte aqui que falou que 10 vezes mais sábios. Se já fosse 2 vezes, já era o dobro da média. Mas 10 vezes, olha que incrível que Deus ele pode fazer comigo e com você. Nesse tempo de separação, nesse exercício dessa prática espiritual. E como eu falei para você, geralmente tem os jejuns coletivos, onde nós desafiamos a igreja como um todo. Mas você, assim como você tem o tempo de trabalhar, assim como você tem o tempo de academia, assim como você tem aí na sua agenda a organização do seu dia, eu queria desafiar você a tirar um dia da sua semana para um jejum pessoal, para você, para a sua separação, para a sua santificação. Não somente de forma coletiva, mas durante a semana, um dia onde você vai realmente dedicar a exercitar esse segredo. Porque se esses homens exercitaram esse segredo e tiveram êxito, foram vistos como mais sábios, mais inteligentes do que os outros, por que não exercitar? E eu penso que muitas vezes, em tempos de jejum assim, comigo acontece assim, a minha mente fica mega criativa. Porque aí eu deixo algumas coisas, separo ali algumas coisas, um tempo. Nos primeiros dias é bem difícil, vem muita dor de cabeça, o corpo da gente reclama mesmo. Mas depois, muita criatividade, muita revelação na palavra. Então eu convido você a exercitar essa prática espiritual do jejum, esse primeiro segredo. E esse primeiro segredo, ele vem muito aliado com o segundo segredo, diga-se comigo, oração. Porque jejum sem oração é passar fome. E aí, você pode fazer um jejum intermitente aí, tá tudo bem. Só não vai ter nenhum efeito espiritual. Então você, diga assim comigo, jejum sem oração é passar fome. Lógico, jejum com oração, alimento espiritual. Nosso segundo ponto, oração. Daniel 2, 17 a 19 diz o seguinte: Daniel voltou para casa e contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite em uma visão. Como nós estamos fazendo um panorama e diversas histórias e diversas situações que aconteceram com esses homens aqui, nessa situação aqui, o Daniel descreve 2 coisas nesse texto. Fala assim comigo, um problema e uma solução. Qual era o problema aqui que aconteceu? Nabucodonosor, que eu vejo assim, teve redenção para o Nabucodonosor lá no final da sua vida, mas ele era um rei completamente maluco, completamente doido. As ideias dele eram realmente, ele não era do Senhor, ele era de um outro povo, de outra cultura. E ele uma noite teve um sonho que o perturbou. Quem aqui já teve um sonho que o perturbou? Não te comparando com Nabucodonosor, tá? Mas quem já teve um sonho que você acordou e ficou, que sonho, sem pé, sem cabeça é esse? Levanta a mão, deixa eu ver. Que é muito comum. É aquele sonho assim que às vezes você sonhou voando ou pisando num lugar que não tinha piso, assim, né? Como se estivesse flutuando. É muito comum esses sonhos. Tem sonhos que são só sonhos, mas tem sonhos que Deus ele quer falar. E nesse sonho aqui, o Nabucodonosor realmente ficou muito perturbado. Só que ele falou o seguinte: eu quero chamar aqui todos os sábios, todos esses inteligentes, Daniel, todos os seus amigos, quero chamar todo mundo aqui. E ele só não contou um detalhe. Ele queria que o sonho dele fosse revelado, mas ele não revelou o sonho. Ele falou, é o seguinte:
se vocês não me revelarem esse mistério, esse sonho, esse segredo, todos vocês vão morrer. Todos vocês vão morrer. Então aqui, o Nabucodonosor, ele realmente criou aqui um decreto de morte. Esse problema, olha que esse problema gerou, vamos morrer. Vamos morrer. Porque olha que loucura, como que nós vamos entrar na cabeça desse cidadão, como que nós vamos saber que sonho foi esse, sendo que ele não contou para a gente? E realmente foi um desespero. E eu penso, queridos, que problemas fazem parte da nossa vida, sim ou não? E eu vou dizer para você que nessa semana você vai ter uns problemas. Misericórdia, né? Vai ter mesmo. Eu estava pensando sobre isso até hoje à tarde, que problemas são uma oportunidade de crescimento. Apesar de quando eles batem na nossa porta, eles são muito desagradáveis. Porque uma má notícia que você vai ouvir, uma notícia de enfermidade, uma dívida insolucionável, conflitos, todos esses problemas, eles podem chegar e nos pegar de surpresa e bater lá na porta da nossa casa. E muitas pessoas, elas simplesmente já desistiram de resolver esses problemas. Muitas pessoas, elas nem conseguem resolver problemas. E o que nós devemos fazer diante de problemas? Aqui nesse sonho, realmente os homens, os sábios ali, as pessoas que Nabucodonosor os chamou, eles realmente confessaram e falaram, essa missão é muito difícil, ninguém pode executar isso, ninguém pode entender que maluquice é essa, que nós temos que saber o que esse homem sonhou. Então eles estavam diante de um problema. E a segunda situação que eu falei aqui, eles também, Daniel encontrou uma solução. Olha só, porque essa palavra mistério, ela também é traduzida por segredo. E Daniel e seus amigos, quando eles souberam daquela informação, quando você que é de Deus, que conhece os princípios da palavra de Deus, quando você sabe de algo insolucionável, lógico que você já se lembra do que a Bíblia fala, que porque para Deus não há impossíveis. Vamos dizer juntos esse versículo? Porque para Deus não haverá impossíveis. Você que é do Senhor, que conhece a Bíblia, lógico, essa é a primeira promessa que vem ao seu coração. E eles tinham esse conhecimento no coração deles, que eles tinham um Deus poderoso, um Deus que derrubou as muralhas de Jericó, um Deus que abriu o Mar Vermelho, um Deus que enviou pragas para resgatar o seu povo do Egito. A história de Israel já contava o quanto Deus era poderoso. E Daniel e seus amigos aqui não entraram em desespero. Ah, meu Deus, e agora quem poderá nos defender? Quem pode fazer? Enquanto os outros estavam desesperados. Vamos morrer, já prepara aí as nossas lápides, nosso caixão, nós vamos morrer. Mas Daniel e os seus amigos, eles falaram, vamos ouvir de Deus. Senhor, revela-nos esse segredo. Senhor, revela-nos esse segredo. E a Bíblia, ela conta realmente que Deus, Ele respondeu esse segredo. E eu penso, queridos, eu tenho percebido, conversando com pessoas, que o número de informações que nós recebemos hoje em dia é muito alto. Você recebe informações o tempo todo, aí com o celular na mão, o tempo todo notícias estão chegando para nós. E apesar de nós termos acesso ao maior número dessas informações, eu penso e eu vejo que muitas pessoas, muitos cristãos, que conhecem a Bíblia ou que têm acesso à Bíblia, não sabem interpretar, não sabem traduzir, não sabem colocar em prática as Escrituras, não sabem ler um texto, personalizar para si e colocar em prática e trazer para o seu coração, personalizar para a sua história. Então muitas pessoas que têm a Bíblia aqui, todas essas promessas, mas quando acontece algum problema, essas pessoas ficam sem saber o que fazer, ficam perdidas, como se fossem cegas na multidão. Mas esses homens aqui, eles sabiam a fonte, eles sabiam o lugar. Nós vamos ouvir esse segredo do Senhor, amém? E também, olha só, o próprio Jesus falou que esse lugar, essa posição de termos acesso às Escrituras, mas não sabermos aplicá-las, olha o que ele falou aqui em Mateus 22, 29. E antes de ler esse texto, eu queria que você desse um glória a Deus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais
não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então Jesus realmente aponta que há um erro para esse coração, que desconhece as Escrituras, que desconhece a palavra e que desconhece o poder de Deus. Se você é essa pessoa, eu creio que a partir de hoje essa palavra é para te tirar desse lugar de erro e te conduzir a um lugar de você conhecer o poder de Deus, de você aplicar as Escrituras, de você chamar as Escrituras para dentro de você, para suas palavras, para aquilo que você faz. E tem muitas pessoas também que talvez já tenham se questionado: pastor, eu oro, eu tenho orado, mas eu não tenho obtido respostas. E a minha pergunta para você: será que você está orando de forma correta? Será que você está orando os princípios da palavra de Deus? Será que você sabe quais são os textos que você deve orar e colocar em prática? Olha só sobre nós sermos eficazes na oração. Lá em 1 João 5, 14 ao 15, olha o que diz. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos o que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. O que esse texto diz? Traduzindo esse texto: se você ora a vontade de Deus, se você ora a palavra, a Bíblia diz aqui que o Senhor nos ouve. E naquilo que você pedir a Ele, de acordo com a sua palavra, você receberá. Porém, se você estiver orando coisas que não estão no universo da Bíblia, da palavra de Deus, estiver, de repente, por exemplo, um vizinho ali que te dá muito trabalho, e aí você... E eu já fiz isso, irmãos. Misericórdia, estou contando um pecado para vocês. Meus vizinhos ficavam com um som bem alto, um forró terrível. E aquilo me incomodava muito. Eu, Senhor, que queime o som deles em nome de Jesus. Ouvindo um dia a palavra do pastor Eibe, pastor irmão, né? O pastor Eibe falando irmão. E nós tínhamos lá, né, ele contava lá em Santarém, uma boate, que nós passávamos em frente dessa boate. E ele falava assim: irmão, não ore para a boate, para o dono da boate falir, e nem para o bar fechar, né, para acontecer uma situação ruim. E aí eu, não, Senhor, então tem que começar abençoando. Então eu mudei. Eu falei: Senhor, eu abençoo o meu vizinho, que ela vai converter e vai tocar a música mais poderosa do universo, da tua palavra. Então, eu comecei a orar realmente princípios, a abençoar. Porque às vezes a gente acha que está orando: Senhor, esse vizinho tem misericórdia, Senhor. Ô, Senhor, vizinho amaldiçoado. Não, temos que trocar as nossas palavras, liberar palavras de bênção. Lá perto da minha casa, umas coisas assim que vêm de última hora, que não estava aqui no script, mas lá perto da minha casa apareceu uma distribuidora de bebida esses dias, inclusive com o nome Deus Proverá. Eu achei um absurdo. E começaram a colocar lá a som, né, em tudo lá perto da minha casa. É bem abençoado, que eu sempre oro: Senhor, declara a paz do Senhor sobre meus vizinhos, todos eles vão se converter, e aqui eles vão ouvir as músicas do Senhor. E apareceu esse abençoado lá, que abriu o bar, chamado Deus Proverá. Eu falei: Deus, esse nome primeiro está dizendo em vão. Em segundo lugar, eu abençoo que esse dono dessa distribuidora vá se converter, ali vai abrir uma igreja naquele lugar. Eu sei que a distribuidora sumiu de lá, né? E eu, com certeza, ele deve estar até aqui hoje. Será, se for você que abriu lá o distribuidora Deus Proverá, você é uma resposta de oração. Amém? Então, querido, se você precisa de direção, se você precisa tomar uma decisão, não tome ela baseada na circunstância, na crise do país. Se sua emoção está te mandando, como nós ouvimos às vezes, Provérbios 16, 1 diz: você pode projetar. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Você pode projetar, você pode realmente ter planos, mas esses planos precisam ser aprovados, selados pelo Senhor. Se você, por exemplo, precisa de proteção, vai fazer uma viagem, ou está lidando com uma batalha, ou uma batalha judicial, alguma coisa assim, a Bíblia tem resposta para proteção. Salmo 91, 3. E Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. E temos tantos outros textos e todas as direções. Inclusive hoje de manhã eu falei, você sabia que na Bíblia tem até receita de como fazer manteiga?
Sim ou não? Só os crentes. Gente, lá em Provérbios fala, do muito bater o leite, produz manteiga. E também, esse mesmo versículo fala assim, também provocar a ira do irmão, também tem nariz do sangue. Esse mesmo texto, né? Tipo, você vai lá, provoca alguém na ira, você leva um murro no nariz. Então a Bíblia está cheia e recheada de informações, de vida para você. Se é uma palavra de cura que você precisa. Olha que lá em Êxodo 23, 25, fala de cura e de provisão. Diz, prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele lhes abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Olha que incrível, se você prestar culto ao Senhor, se você dar a Ele, invocar o nome dEle, olha as bênçãos que há para você. Ele o abençoará, Ele vai te dar provisão. E olha que incrível, como eu oraria isso por mim? Senhor, a sua palavra diz, se eu estivesse doente, ou se alguém na minha casa estivesse doente, Senhor, a sua palavra diz, se eu invocar o nome do Senhor, a tua palavra diz, tirarei a doença do meio de vocês. E eu declaro, tira a doença da minha vida, tira a doença da minha casa. Eu declaro e tomo posse dessa promessa, porque o Senhor é quem a proferiu. E lá em casa, na semana passada, nós tivemos uma experiência muito simples, mas assim ao mesmo tempo muito enriquecedora para nós. Nós temos o hábito lá de orarmos juntos. A Bíblia fala, fecha a porta do seu quarto e o Pai que está em secreto te recompensará. No caso, nós oramos na sala, e aí eu fecho as janelas, e aí, assim, eu fecho as janelas porque o pastor de vocês gosta de orar um pouquinho alto, assim, né? Então aí eu sei que os vizinhos ouvem, mas as janelas estão tudo fechadas. E aí nós oramos juntos, eu e a Luana, quando eu casei com ela, assim, para nós aprendermos e caminharmos juntos nessa área de oração. Eu falei, amor, nós vamos orar juntos. E os nossos filhos também oram ali juntos, eles estão ali percebendo o ambiente, né? Um dia, inclusive, estávamos orando e a Esté entrou no quarto e eu peguei a Esté lá ajoelhadinha, numa cadeirinha, orando e falando, Senhor, abençoa, Senhor. Eu falei, achei incrível, até tirei foto. Mas só está registrado para mim, não vou mostrar para você. Só estou contando. E a Luana reclamou na semana passada uma dor aqui assim na lombar e já estava há alguns dias reclamando dessa dor aqui. É lombar, é? É qual? Obrigado. E ela reclamando, amor, nós temos plano. Vai lá, né, ver. Se é uma causa natural, vamos lá, beleza. E naquele dia, a Luana, antes de nós começarmos a oração, a Luana também, o amor ainda está ruim aqui. Oramos, e aí terminamos o período de oração, e eu chamei a Esther, ela fica ali brincando, o Daniel fica lá, subindo em cima de mim, enquanto nós estamos orando. E eu falei, filha, vamos orar pela mamãe? E aí nós temos um óleozinho vermelho lá em casa, que o Wellington me deu esse óleo, e eu, para ensinar os meninos, eu falo que é o sangue do cordeiro. É o óleo. Mas eu falo, é um óleo, mas é o sangue do cordeiro. E ela, vamos. Peguei o óleo, passei aqui, né, na Luana, porque a Bíblia fala, há entre vós alguém enfermo? Procurem, né, os presbíteros da igreja, ou os líderes, as pessoas cheias do Espírito Santo, unjam essa pessoa e orem, e a oração da fé curará o doente. Na verdade, não é nem o óleo que sara, é a oração de fé que sara o doente. E aí, nós passamos o óleo e eu falei, Esté, você pode orar pela mamãe? Aí a Esté colocou a mãozinha lá, porque sempre nós já temos esse hábito, tem alguma doença, alguma enfermidade, já temos esse hábito de orar. E aí a Estézinha colocou a mão lá no lugar, coloquei a mãozinha em cima dela, e da mão dela, e ela orou, Senhor Jesus, tira da mamãe esse mal. Amém. Só isso. E aí, quando foi na hora do almoço, terminamos a oração. Quando foi na hora do almoço, a Luana falou, amor, sumiu, saiu, né? Então, olha que incrível, né? Nosso Deus, Ele é poderoso. Se uma criança de 4 anos pode orar para que o mal saia, em nome de Jesus, quanto mais você que conhece as Escrituras, a palavra de Deus, e você tem autoridade pela Bíblia para declará-las, amém? Quase não saiu. Então Daniel e seus amigos, eles descobriram esse segredo do jejum
aliado com a oração, e eles receberam resposta. Eles foram lá diante de Deus. Deus, há um decreto de morte contra nós. Deus, nós precisamos de resposta, nós precisamos ouvir esse segredo, nós precisamos ouvir, nós precisamos dessa resposta. E Deus é bom, não é? Como nós cantamos aqui, Deus é bom. E olha o que Daniel disse. Então, esse mistério, lá em Daniel 2,19, então esse mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus, e é isso que você faz quando você recebe resposta de oração. Daniel louvou e ele disse: louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A sabedoria e o poder pertencem a Ele. Ele muda as épocas, Ele muda as estações, Ele destrona os reis e os estabelece. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Ele revela coisas profundas e ocultas. Se você exercitar esse segredo, são essas coisas que vão acontecer na sua vida. Deus, ele vai mudar o tempo. Deus, ele vai mudar estações. E eu contei aqui hoje de manhã algo também que veio quando eu estava falando, que teve um dia das crianças aqui, que era aquele início ali de outubro, né, dia 12 de outubro, e a criançada gosta de brincadeira, no brinquedão, naqueles infláveis, e nós alugamos eles, colocamos aqui à disposição, e aquela serra ali nublou. Eu falei, meu Deus, a programação era à tarde, como é que a criançada vai brincar? Eu não sou responsável para colocar elas na chuva. E eu falei assim, e orei, Deus, em nome de Jesus, pode chover lá em Taquaralto, pode chover na região norte, mas aqui ao redor da igreja, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, por causa da nossa programação, não chova. Aí Deus segurou o céu, só foi chover no outro dia. Então, nós temos autoridade. Porque é Deus que muda tempos, é Deus que muda estações, é Deus que remove, é Deus que estabelece. Alguém precisa clamar aqui da terra, amém? Então quando eles clamaram, pedindo revelação daquele segredo, Deus deu. E olha só, o tanto que o Daniel, porque de todos, do Misael, do Azael, de todos os outros amigos, o Daniel, ele era realmente o que tinha mais proximidade com o Senhor. Ele era o chamado de muito amado, como nós lemos no início. Daniel 6,10 diz, quando Daniel soube, num outro decreto, numa outra situação, no outro tempo, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. Queria que você lesse comigo essa última parte do como, a partir do como ali. Vamos ler juntos? Como costumava fazer. Sabe por quê? Daniel, ele colhia resultados sobrenaturais, como esse que eu acabei de contar, de Deus revelando o mistério ali do sonho do Nabucodonosor. Sabe como? Porque ele era um homem natural de oração. Olha o que a Bíblia diz, como costumava fazer. Era um costume. Não é aquela situação assim, eu estou com um problema, eu estou com uma situação, eu vou lá e oro. Amém, realmente faça isso. Porém, o Daniel cultivava esse segredo aqui, esse era o segredo de Daniel. Ele tinha como de costume, como de hábito, buscar a presença, atrair a presença de Deus. E eu queria ler com vocês aqui uma descrição de um herói da fé, do Moody. O Moody, ele ouviu sobre a pregação do Spurgeon. Ele era contemporâneo, né? O pastor Jackson sempre falava aqui do Spurgeon. Nós líamos algumas frases dele aqui nas mensagens. E olha o que o Moody falou acerca da pregação do Spurgeon. O que mais me impressionou não foi o louvor, né? Porque, só voltando aqui, ele viajou mais de 4.000 quilômetros para saber o que estava acontecendo na vida, porque Deus estava usando muito o Spurgeon. Ele viajou 4.000 quilômetros para descobrir o que estava acontecendo. O que mais me impressionou naquele culto lá que ele foi, não foi o louvor, apesar de que acredito nunca ter ouvido tão grande cântico congregacional, não foi a exposição do Sr. Spurgeon, apesar da excelência da mesma, nem mesmo foi o sermão que mais impressionou, mas foi a sua oração. Ele parecia ter tão grande acesso a Deus, que podia trazer para baixo o poder do céu. Esse foi o grande sucesso de sua influência
segredo de sua influência e de seu sucesso. Perceba então que mais tocou aqui o Moody não foi a forma como o Spurgeon pregava ou o louvor, foi realmente a forma como ele orava, porque com certeza esse homem cultivava intimidade com Deus. E eu creio, querido, quando você começar, e eu creio que muitos aqui já têm essa vida de oração como estilo de vida, eu creio que você cada vez mais vai ter respostas do céu na terra. E o Senhor, eu creio que o Senhor, onde você vive, na sua casa, no seu trabalho, onde você estuda, seja uma bênção nesse lugar, a ponto de que se alguém chegar próximo de você com algum problema, alguma circunstância, você agir como os amigos de Daniel agiram, com esse segredo, fala, olha, eu conheço o Senhor, e Ele é Deus poderoso, eu posso orar por você? Eu posso impor as minhas mãos sobre você? Eu não sei se Deus vai responder ou não, eu creio que Ele vai responder. Eu posso ser bênção na sua vida? Que as pessoas encontrem em você esse coração. Então, juntamente com a oração e o jejum, o nosso último segredo que esses homens exercitaram, diga assim comigo, fé na palavra de Deus. Daniel 3, o 16 ao 18, diz o seguinte, que Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto a seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles estavam aqui diante de mais uma prova. Meu Deus, como esses homens enfrentavam provas, e eles enfrentaram esses problemas, realmente os levou a crescer em Deus. Como eu disse, problemas são oportunidades. Amém? Problemas que aparecem, vão bater na sua porta, são oportunidades para o seu crescimento e desenvolvimento da sua fé. E mais uma vez, qual que era a dúvida? Dobrar ou não dobrar os joelhos? Nesse momento aqui, os amigos de Daniel, conhecedores da palavra de Deus, eles responderam com confiança contra aquele decreto de morte. Eles falaram, o Deus a quem servimos vai nos livrar. Se quiser, pode nos lançar lá no fogo. Nós estamos prontos, porque se Deus não nos livrar, nós vamos receber a aprovação do Senhor. E foi isso que eles fizeram. E eu queria perguntar para você, o que passa no seu pensamento e nas suas atitudes quando você é provado? O que passa no seu pensamento e o que sai da sua boca quando esses problemas batem na sua porta? Aqui em Mateus 12, 34 diz, Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom de seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau de seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. O seu coração é um depósito, e eu penso que o seu depósito está cheio de palavras úteis, está cheio de palavras de vida, está cheio da palavra do Senhor. E eu quero perguntar, o que está entrando nesse seu depósito e o que sai dele? Se forem palavras úteis, glória a Deus por isso, porque por onde você passa, você encoraja pessoas, você ministra vida, você promove pessoas. Mas se as palavras que saem da sua boca forem inúteis, o lugar onde você passa, só há destruição, só há conflito e só há morte. Eu gosto muito do provérbio que diz, morte e vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, comerá do seu fruto. Esse depósito fala disso que está dentro do nosso coração. Quando você é provado, vida, se você pertence ao Senhor Jesus, é vida que tem que sair de dentro de você. E a nossa pergunta recorrente, como que esse depósito, ele se enche? Tempo com Deus. Repita isso comigo. Tempo com Deus. Tempo com a palavra. Tempo de oração, jejum, todas essas práticas espirituais. Olha, dos babilônicos, diante desse decreto aqui, não se esperava que eles desobedecessem o comando, porque eles estavam acostumados com aquela cultura maluca de ficar se prostrando, adorando qualquer coisa, estátua. Mas dos homens de Deus, dos amigos de Daniel aqui que conheciam a palavra de Deus,
eles não negociaram a fé dele para se englobar, para se colocar ali, para não perder a sua vida. Eles não negociaram o que ele tinha no coração dele. Não, eles pensaram assim, vamos fazer um acordo aqui, olha, a gente dobra assim meio joelho, ninguém vai ver, né? Não, eles realmente falaram, o Senhor, o Deus a quem nós servimos, nos livrará da morte, mas se dobrar diante dessa estátua, diante desse ídolo, jamais. É isso que o Senhor espera de nós, nas provas, nas lutas, nas situações que nós enfrentamos por aí, que você não se dobre, que a sua voz não cale a palavra que há dentro de você. Amém? Amém ou não amém? E olha só, eles realmente foram para aquele fogo. E o rei ficou realmente assim, rapaz, esse povo está determinado mesmo para morrer, vão morrer tudo chamuscado. E olha que a Bíblia ela fala, Daniel 3:25, que o rei exclamou, olhem, estou vendo, porque 3 homens, é que a situação era só os 3 amigos de Daniel, estou vendo 4 homens dentro da fornalha. E a Bíblia fala, desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Queridos, porque eles observaram a palavra, porque saiu palavra de dentro deles, o próprio Deus foi lá brincar com eles no meio do fogo. O próprio Deus manifestou a glória dele, para que o mundo ali ao redor deles visse que é um Deus poderoso, que não se brinca com Deus, que não se brinca com a palavra de Deus. Então aqui a própria presença se manifestou. Então, Deus não livrou eles da fornalha, eles passaram pela fornalha, mas Deus livrou eles na fornalha. E eu penso que é isso que você pode experimentar. E nós falamos dessas 3 práticas, repita comigo, jejum, oração e fé nas Escrituras. Personalize a palavra, traga a palavra para o seu mundo, para o seu dia a dia. Queria que você ficasse em pé. E eu penso que essa palavra não foi assim, pastor, eu não estou fazendo essas coisas, esses hábitos. Não estou aqui para te condenar, para dizer que você... Não, estou aqui para te estimular. Todo domingo é um novo dia para nós recomeçarmos, para recebermos essa palavra e a palavra de Deus e darmos uma resposta mediante os princípios da palavra de Deus. Nesta semana, coloque em ação essas práticas. Eu já faço. Eu já tenho um dia que eu jejuo. Eu gosto de ter o meu tempo de oração. Eu gosto de ter o meu tempo na palavra. Amém. Glória a Deus por isso. Persevere. Continue. É disso que a nossa cidade precisa. É disso que o mundo precisa, de homens e mulheres cheios do Senhor. Mas talvez você ainda não chegou nesse nível. Eu quero dizer para você, você pode chegar lá. Hoje é o dia de recomeço. Hoje é o dia de começar, de você dizer para Deus, Deus, eu quero exercitar esses segredos. Porque se o Daniel foi chamado de muito amado, não sei você, mas eu quero ouvir isso do meu Senhor. Eu quero ouvir isso do meu Senhor. Meu filho, você é muito amado. Você alcançou o meu coração. E eu penso que se o Senhor, eu desejo isso e eu quero isso para mim, eu desejo isso para você também. Creio que você também pode ser essa bênção, essa pessoa que vai exercitar esses segredos tão poderosos e tão maravilhosos. Feche os seus olhos nessa hora.